quando um relacionamento chega ao fim, quando a relação termina e tudo fica escuro à nossa volta. Quanta dor, quanto sentimento de rejeição e de abandono podemos mergulhar nesse momento. Uma relação pode terminar por inúmeros motivos. E sem dúvida, um dos mais difíceis de nós lidarmos é aquele em que o outro, o nosso companheiro, a pessoa que amamos, chega à conclusão que já não é mais ao nosso lado que deseja caminhar, que já não é mais conosco que quer construir uma vida. Nesse momento, nosso coração de mulher se aperta. Andamos às escuras, às apalpadelas, como se o chão fugisse dos nossos pés. E mergulhamos num profundo sentimento de rejeição e abandono. Com certeza, essa é uma das experiências mais dolorosas para um coração de mulher. Quando ela ama, deseja ser correspondida e descobre que o ser amado já não decide mais por ela, mas decide por outra pessoa. Ser amado por alguém que a gente espera não é o centro da nossa vida. É muito importante saber que o pilar que nos sustenta está muito além de um amor que um ser humano pode nos dar. Ele é muito importante, mesmo, tanto que nos faz sofrer tanto. Mas há algo maior. E é importante amadurecer no amor, aprender a amar. Mas não podemos nunca nos esquecer que amar é uma escolha, é uma decisão unilateral, é uma escolha de me doar para alguém, sem saber que eu vou ser correspondido ou não. Para amar, eu não preciso necessariamente que o outro corresponda à minha escolha e à minha decisão. Quem ama sabe deixar o outro livre, respeitar o seu momento, respeitar a sua escolha. Amar é uma escolha, é mesmo uma decisão, mas precisa ser uma decisão inteligente. O amor amadurece, o amor escolhe pela felicidade e é preciso entender que o amor leva tempo para amadurecer. Só podem me fazer sofrer se eu permito. E eu preciso tomar uma decisão para ser uma mulher madura. Você pode tomar uma decisão para ser uma mulher cada vez mais realizada, feliz. É uma decisão de dignidade. É uma decisão de se parecer passo a passo, cada vez mais com Nossa Senhora. Uma mulher, para ser amada, não precisa pedir. Ela vai ser amada naturalmente se ela está com a sua alma ajustada no lugar. Não procure nas pessoas o que você nunca vai encontrar nelas. É só em Deus. Um amor humano precisa ter uma compreensão e tolerância humana que custa muito sofrimento. Você está disposta a amar? Amar só tem um preço: renúncia. Esse é o preço do amor. Se você quer, está à sua disposição. E lembre-se, quem ama liberta o outro. Se ele quiser ir, deixa ir. Porque uma mulher não precisa pedir para ser amada. Ela merece ser amada. Você merece ser amada. Acredita? São tantos os sonhos que povoam o coração de uma mulher. Algumas mulheres sonham em se casar, outras mulheres sonham em conseguir um namorado,
outras sonham em ter um trabalho, e outras sonham em melhorar de trabalho, outras sonham em ficar ricas, outras sonham com coisas muito simples da vida. Eu já ouvi de um amigo me dizendo que quando o sonho de uma mulher depende de dinheiro, é porque é um sonho muito barato. E eu fico pensando, junto com você, quais são os sonhos mais nobres que poderiam povoar o coração de uma mulher? Sonhar, ter coragem de sonhar, ter coragem de documentar os sonhos, ter coragem de assumir mesmo. É isso, esse é o sonho da minha vida. Muitas vezes você, mulher, tem medo de ser ridicularizada porque sonha. Eu tenho medo de ser ridicularizada porque eu sonho, porque eu projeto a vida. E é lindo quando a gente pode ler na Bíblia, lá em Abacuque 2. É lá que Deus me convida a olhar para diante, a ter uma visão do meu futuro, assumindo o meu presente e perdoando a mim mesma e a tantos pelo meu passado. Mas é lá que Ele me convida a escrever cada um dos meus sonhos, cada um dos desejos mais secretos da minha alma e do meu coração de mulher. Ele me convida a documentar os meus sonhos de mulher e a vencer todos os medos da ridicularização, todos os medos da idade, todos os medos das minhas circunstâncias. E acreditar que Deus vê, olha com profundidade a minha alma e Ele me convida a documentar. E lá em Abacuque diz, espera, se demorar, não desista, não perca a esperança, porque no derradeiro momento essa promessa se cumprirá. Quando uma mulher sonha sozinha, ela pode ser muito decepcionada, muito. Mas quando uma mulher ora e sonha com Deus, é muito diferente, porque ela é uma mulher movida pela esperança cega. Deus tudo pode. E quando uma mulher realmente confia em Deus, ela está preparada e vai ser preparada para receber sim e não. Seja no sim ou no não da vida e de Deus, essa mulher vai ser feliz. Você pode ser muito mais feliz do que você imagina, se for movida pelo mais sincero sonho, plantado na esperança cega em Deus. Não deixe de sonhar, mulher, porque sonhando você é movida pela esperança. E movida pela esperança, você fica muito mais bonita. Como lidar com a idade? Como envelhecer sem sofrimento e com sabedoria? Por que esse tema é tão difícil para nós mulheres? Porque tantas vezes temos medo da velhice. Você já ouviu uma sábia frase que diz assim, que o tempo é a imagem móvel da eternidade. E para nós cristãs, a vida que nós vivemos hoje se eterniza a cada dia. A cada dia a nossa vida está se eternizando. Então, eu te apresento uma escolha, mulher. Nós podemos escolher entre viver diante do tempo, na perspectiva do mundo, do culto à beleza, do culto ao corpo, ou na perspectiva da eternidade. A forma como nós envelhecemos, a forma como nós caminhamos ao longo dessa vida e como nós vamos atingindo a maturidade, a meia-idade, tem muito a ver com a forma com que eu vivo a minha vida hoje. E eu te pergunto, como você tem vivido a tua vida? Quais as escolhas você tem feito e que são eternas? As escolhas que você quer levar contigo para todo sempre, para a eternidade.
Se eu vivo apegada às coisas desse mundo com preocupações vãs e passageiras, o envelhecimento será um sofrimento. As rugas no nosso rosto, as marcas no nosso corpo, o caminho que foi percorrido, as tristezas, as dores e o sofrimento constituem nada mais que a nossa trajetória. Se eu consigo incorporar isso dentro da missão que Deus tem para mim, envelhecer será um momento de olhar para trás e contemplar os passos de Deus junto comigo ao longo desse caminho. A velhice deve ser um tempo de beleza, um tempo de colher frutos, aonde eu posso sorrir diante do futuro, porque ele não me assusta mais. Um tempo onde eu posso me olhar diante do espelho e poder amar cada uma das rugas, cada uma das marcas que o tempo deixou. E não quero abrir mão, e não preciso abrir mão de nada disso, porque isso sou eu, é a minha história e o meu corpo conta essa história. O coração de uma mulher é imenso, cheio de riquezas, cheio de tantas coisas. Ninguém pode mesmo imaginar todas essas riquezas, todas essas delicadezas escondidas em uma mulher. Às vezes esse mar está silencioso e você, com o seu coração de mulher, acha que está sozinha. E a solidão se torna quase um fantasma. E parece que no meio do seu silêncio não há ninguém. Ninguém capaz de compreender o seu interior como você tanto deseja ser compreendida. Nesse mar silencioso não há uma mão sequer estendida para você. E o nome deste lugar é solidão. Uma solidão dolorosa, uma solidão que te corrói a alma e vai te deixando aos pedaços, vai te deixando repartida pelo caminho, desolada pelo caminho. Um dia Deus deu uma companheira para Adão, mas foi enquanto ele dormia. E durante toda a vida Adão tentou compreender Eva. E no espanto que ele teve ao vê-la, ele passou o resto da sua vida tentando compreender este coração misterioso, mas nunca conseguiu. Porque às vezes você, mulher, fica imersa numa solidão misteriosa, numa solidão dolorosa, mas numa solidão necessária. Porque só uma mulher que sabe ficar sozinha, fechada no seu quarto, também sabe ser muito bem acompanhada. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. Mas não é bom que escolha uma vida solitária. Mas a solidão, na medida certa, é terreno fértil para uma vida muito frutífera. Às vezes nós, mulheres, às vezes você, mulher, espera que um grande amor venha preencher os vazios desse seu mar imenso, os vazios desse seu coração feminino. Mas eu preciso te dizer que ser humano algum é capaz de preencher esta solidão misteriosa que você carrega. Ser humano algum é capaz de abarcar essa imensidão da sua alma feminina. Há uma grande diferença entre expectativa e esperança.
Expectativa é a projeção no olhar de alguém para que esta pessoa possa suprir esse lugar tão doído dentro de mim. Esperança eu deposito só em Deus. O único remédio da sua solidão de mulher é Deus. Só. Ninguém mais. No Evangelho de São João, capítulo 8, a palavra de Deus é clara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todas nós mulheres costumamos dizer que amamos a verdade, que queremos a verdade para a nossa vida. Mas muitas vezes, sem nem mesmo perceber, passamos anos mentindo para nós mesmas. Mentimos porque muitas vezes não aceitamos a dor de algo que nos aconteceu. Mentimos para esconder palavras que nos feriram de pessoas de quem muito amamos. Mentimos porque não somos capazes de aceitar a nossa própria história, porque não conseguimos fazer as pazes com o nosso passado, porque não conseguimos amar as nossas circunstâncias. Mentimos tantas vezes, que essas mentiras podem se tornar uma neurose em nossa vida. A neurose nada mais é que uma mentira esquecida na qual eu ainda acredito. E Deus nos convida a conhecer a verdade sobre nós mesmas, a verdade sobre a nossa história, para que possamos trilhar junto com Ele um caminho em busca da nossa raiz, de conhecer a nossa própria história e de fazer as pazes com o nosso passado. Quais são as mentiras que eu tenho contado para mim mesma? Sou feia, sou chata, Deus se esqueceu de mim. Eu só escolho gente errada para minha vida. Tudo dá certo para todo mundo, menos para mim. Sou gorda. São mentiras que eu vou contando todos os dias para mim mesma. Você sabe bem que mentiras são essas. E nós vamos nos contando essas mentiras sempre. Isso vai atrapalhando demais a ação de Deus na nossa vida. Vai nublando a nossa psique. Vai nos tornando cada dia mais confusas. E Deus não encontra espaço porque eu preencho todo ele com as minhas mentiras. Deus é maior que tudo isso e conhece cada mentira escondida por trás da nossa verdade. Ele nos convida a trilhar um caminho em busca de nós mesmos. Para isso, mulher, tenha coragem de contar para si mesma a sua própria história e fazer as pazes com o seu passado. Para ser livre, te libertou Jesus. Chega de sermos vítimas do nosso passado e da nossa história. Façamos com Deus um pacto de amor em busca da verdade. Com Jesus, você pode. Deus é infinita misericórdia. Só Ele pode transformar todas essas mentiras que nós contamos para nós mesmas em uma verdade profunda e estruturante. Só Ele pode limpar essa bagunça que nós causamos para nós mesmas. Ele é amor. E o amor liberta. Você vai conhecer a verdade mais funda do seu coração, contando mesmo a sua realidade para você mesma com toda a coragem. Deixa que o próprio Deus venha limpar a sua imaginação de todas essas mentiras contadas e que você tenha coragem de assumir toda a riqueza que você descobrir atrás de cada uma dessas mentiras, porque atrás de cada uma delas tem uma virtude escondida, tem um privilégio feminino te esperando, tem a grande graça da libertação do seu coração à sua espera. Não demora mais, vem logo. O nome desse caminho é a confissão.
Conhece-te a ti mesmo, é um convite de Santo Agostinho. E esse é um caminho libertador, não demora mais. Não tenha medo. Não tenha medo, porque a roupa mais digna que uma mulher pode usar é a verdade. Não há experiência mais desagradável do que ter que conviver com uma mulher mal-humorada. Ninguém merece. É triste observar que uma mulher não é bela só pelas suas curvas, ou por aquilo que ela carrega, ou por aquilo que ela veste, ou por aquilo que ela usa. Ela é bela por causa de um brilho no olhar que ela tem, que é fruto da alegria. A alegria não é um contentamento qualquer, não é uma experiência superficial. Não é eu ganho um presentinho e fico feliz. Não! A alegria é uma decisão. A alegria numa mulher é um sinônimo de elegância, de uma boa escolha. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria numa mulher significa que ela escolheu o melhor dos melhores. Porque o pior do pior do pior do pior do pior vem por acréscimo, né? Vem sem a gente pedir, vem sem a gente desejar, mas a alegria não. A alegria é uma escolha inteligente. E uma mulher inteligente escolhe viver na alegria, mas baseada em uma realidade que ela não pode perder de vista, que é a esperança. Uma mulher que espera em Deus não perde tempo murmurando, reclamando, sendo chata, azeda. Isso não é um conselhinho qualquer. Esse é o melhor cosmético que existe. É a melhor coisa que pode acontecer na alma de uma mulher, é ela ser grata. Agradecer por tudo, pelo bom e pelo ruim, pelo difícil, pelo fácil, pelo demorado, pelo rápido, pelo curto, pelo longo. Ah, mulher, é por isso que na Bíblia, e eu acho genial que na Bíblia esteja escrito: feliz o homem que encontrou uma mulher agradável. Mas lá não está escrito feliz a mulher que encontrou um homem agradável, porque eu acho que a mulher tem esse desafio para viver. Esse desafio de escolher pela felicidade, que não depende do que está do lado de fora. A alegria não vem de fora para dentro. A alegria é de dentro para fora. É uma escolha de vida, uma escolha por uma forma de viver, por um jeito sagrado de viver, um jeito de quem confia, um jeito de quem silencia e agradece. Essa sim é uma mulher alegre. Essa sim é uma mulher que experimenta realmente o que é ser feliz. E não há mulher mais bela do que aquela que realmente é grata e, por isso, feliz. Esse é o convite que eu faço para você. Gratidão, sinônimo, felicidade, consequência, beleza imbatível. Esse é o convite para você. Gratidão e felicidade. Hoje estou aqui para agradecer do fundo do meu coração, primeiro a Deus e depois a você, por todas as graças que recebo diariamente, desde o dia que nos casamos e continuo recebendo depois que nos separamos. Graças que recebo em meio a duras provas, mas que me tornam uma pessoa melhor a cada dia. E a primeira delas é, sem dúvida, a existência do nosso filho. De longe, a maior graça que Deus me deu nessa vida e que só aconteceu porque antes dele existiu você. Hoje, posso dizer que começo a entender melhor o que é ser cristã, e isto eu comecei a perceber para valer depois que nos separamos. Depois da nossa separação é que fui entender o verdadeiro sentido de um matrimônio e o que Deus nos pede para viver quando nos damos neste sacramento no altar. Já posso dizer com tranquilidade que sei o que significa amar sem receber nada em troca. Depois que nos separamos, recebi a graça de permanecer fiel na tristeza e na doença,
a graça de compreender profundamente o valor das promessas e das palavras proferidas pela minha boca naquele dia, a graça de ter experimentado na própria pele o abandono. Na minha cruz de todos os dias, participo dos sofrimentos de Jesus. No silêncio de um profundo encontro comigo mesma, onde ninguém mais está ao meu lado a não ser Deus, eu vou aprendendo o verdadeiro caminho para ter um coração mais manso e mais humilde. No perdão que te concedo todos os dias, eu experimento o perdão e o amor de Deus por mim. Todos os dias Deus me convida a renunciar a mim mesma, a morrer para muitos sonhos, renunciar à família que sonhei em ter e oferecer ao meu filho, para abraçar minha cruz e segui-lo. Mas quero sempre seguir minha vida de cabeça erguida, com um sorriso no rosto e alegria na alma. Da minha parte você tem, hoje e sempre, o meu mais profundo respeito, a maior dádiva que Deus te deu nessa vida, a sua liberdade. Guarde isto com todo carinho, pois tenho certeza que lá no céu ainda teremos muito tempo para falar sobre tudo isso. De sua ex-esposa diante dos homens e sempre esposa diante de Deus. Uma mulher elegante não é uma mulher que tem roupas caras, que ostenta marcas nos seus acessórios. Não é uma mulher só de externalidades. Uma mulher elegante se revela nas suas escolhas. A cada escolha que uma mulher faz, ela revela o motivo de amor da sua alma. Ela diz com as suas escolhas o que realmente é importante na sua vida, na sua história e no mais profundo da sua alma. Uma mulher elegante paga um preço caro e silencioso por tudo que ela ama. Você é convidada a ser uma mulher de grandes escolhas, escolhas nobres, que muitas vezes vão te custar o preço mais alto que uma mulher pode pagar: o sofrimento secreto e sem reconhecimento. Uma mulher é capaz de ter um silêncio poderoso em si e desta maneira viver uma redenção maravilhosa diante de si mesma, diante dos outros e diante de Deus. Uma mulher que sabe silenciar-se diante das suas escolhas mais nobres e sofridas da vida é uma mulher digna de respeito, uma mulher digna de ser escolhida. Você é uma mulher digna para ser escolhida, esperada, respeitada, celebrada. Não tenha medo de escolher. E mesmo que você ache muito difícil o motivo de amor das suas escolhas, lembre-se o tamanho do seu sofrimento pela sua escolha é o tamanho da árvore imensa que você está plantando. E não tem como. Nós só vamos colher o que a gente plantar. Você é chamada a ser uma mulher elegante, uma mulher de escolhas nobres. Uma mulher é feita das suas circunstâncias, mas especialmente de tudo que ela escolhe. Esse é o convite que eu tenho para você. Pense e não tenha medo de escolher muito bem. Não se engane. Você é uma mulher convidada para grandes coisas. Você é convidada à elegância divina, porque é Deus que pôs mesmo uma marca sobre você.
a marca da elegância feminina. É para você essa elegância. Escolha, pague o preço. Carência, um tema tão comum e tão falado por nós mulheres. Todas sabemos que nós mulheres muitas vezes somos carentes de um monte de coisas. Carentes de amor, de carinho, de afeto, de reconhecimento, de companhia, de fidelidade e muitas vezes nos vemos presas nesse emaranhado de sentimentos por causa das nossas carências. Como vivemos? Como lidamos com essas carências? Será que somos apenas um corpo, um coração povoado de sentimentos os quais não conseguimos controlar? Para aprender a lidar com nossas carências, é importante que conheçamos um pouco do nosso psiquismo, que aprendamos a lidar com as nossas emoções. É preciso que entendamos que acima do nosso ser, na nossa alma, existe o espírito que rege todo o meu ser feminino, todo o meu ser de mulher. Um espírito que deve iluminar a minha inteligência. A nossa inteligência é aquela que deve conduzir e guiar a nossa vontade. A vontade não é um desejo, a vontade não é um querer, mas a vontade é a nossa faculdade cognitiva, a faculdade da alma que nos ajuda a decidir, a tomar decisões. E é esta vontade, mulher, que deve guiar os teus sentimentos, os teus afetos, as tuas carências. É essa vontade que deve governar e dirigir a tua vida. Aprender a lidar e conhecer o nosso psiquismo nos ajuda a aprender a lidar com as nossas carências e com os nossos afetos. O que eu quero te dizer é que Deus quer nos dar essa capacidade, a capacidade de contar a nossa própria história, de dar nome para os nossos afetos, de dar nome para as nossas carências, mas não deixar que sejamos vítimas delas, que sejamos escravos daquilo que sentimos, mas que possamos nós mesmos decidir o que vamos fazer com essas carências. Apresentá-las diante de Deus e deixar que o Espírito ilumine e guie os meus afetos e os meus sentimentos. Confie e viva na liberdade de filha de Deus. É instigante quando nós mulheres lemos na palavra de Deus o quão um homem é privilegiado quando ele encontra uma mulher virtuosa. O que ela tem? Quem é essa mulher? O que ela carrega de tão especial? Se nós formos pensar devagarinho, sílaba por sílaba, uma mulher virtuosa é aquela que tem muita virtude. E quem tem virtudes tem uma característica. É uma pessoa que se esforça muito. Existe uma diferença entre virtude e dom. Dom é o que a gente ganha de Deus, de graça. Ele dá por misericórdia. Ele dá sem a gente nem mesmo pedir. Virtude é uma conquista através do esforço. Uma mulher virtuosa é uma mulher que se esforça muito. Às vezes a gente reza pedindo que Deus nos livre dos esforços, das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, dos problemas. E a gente não entende por que é que os problemas não vão embora, por que é que os sofrimentos não vão embora assim. E bem devagar a gente entende que Deus permite tudo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, é o que diz a Bíblia. E para uma mulher virtuosa, toda a permissão de Deus é uma possibilidade de melhora,
é uma possibilidade de esforço, é uma possibilidade de ajuste do centro da nossa vida. É o centro da vida de uma mulher virtuosa. É Deus, mas não se ama assim, com tanta facilidade. O amor é uma decisão, o amor não é um sentimento. E por isso, por ser uma decisão, implica muito esforço. Uma mulher virtuosa é uma mulher feita de esforços múltiplos, muitos, inúmeros esforços. E o mais bonito não é o que ela conquista, mas quem ela vai se tornando pelo caminho. Você é convidada a ser uma mulher virtuosa. Você quer ser? O que você acha? Uma mulher virtuosa, de esforços. Quando Deus decidiu se encarnar no seio de uma mulher para se fazer homem e habitar entre nós, Ele quis colocar a mulher como corredentora da humanidade. Na maternidade de Maria, encontramos todas as respostas para o que significa para a mulher tornar-se mãe. No dom de si, na capacidade de morrer para si mesma, toda mulher é chamada a ser mãe. A maternidade é algo intrínseco ao ser da mulher, e mesmo quando lhe falta o filho da carne, ela é chamada a viver a maternidade espiritual por sua finalidade essencial. Ser mãe é ser uma mulher eterna. A mãe transpassa o tempo, ela é a imagem do infinito terrestre, ela é o imutável da vida, na concepção, na gestação e no parto. A concepção e o nascimento são a hora e o mistério da vida, e são também a hora e o mistério da mulher. A mãe é aquela que gera uma vida para a eternidade, transmite vida ao infinito, ao mesmo tempo que sua vida transcorre no infinito do cotidiano, feito de pequenas e minúsculas fadigas. Feito de silêncio, o heroísmo da mãe é feito no dia a dia das coisas comuns. Ser mãe e experimentar os sentimentos de mãe é se colocar ao lado do abandonado. É saber se inclinar com amor e solicitude sobre tudo o que há de mais pequeno e fraco. O sentido da maternidade é duplo. Ele não se limita apenas ao parto, mas estende-se ao cuidado, à guarda e à proteção do filho. O filho que rasga ao nascer as entranhas da mãe, também lhe rasga o coração e o engrandece, lhe abre a alma para tudo o que é pequeno e fraco. Absorvida pelas necessidades cotidianas, a mulher materna é a grande vitoriosa e vence dia após dia, simplesmente porque é ela que torna o cotidiano suportável e mais triunfa quanto menos se notar sua vitória. Na sua língua é onde devemos encontrar a lei da doçura, pois a doçura é o ponto mais alto de sua força. A mulher materna é aquela que sabe esperar, sabe calar, ser capaz diante de uma injustiça ou de uma fraqueza, fechar os olhos, se desculpar, encobrir, guardar. Sua sabedoria não assume grandes ares, não emerge, e é nisto que está a sua grandeza de ser mãe. Talvez uma das coisas mais difíceis na vida é a gente aprender a perder. Deixar para trás o que tem que ficar para trás. Deixar no passado o que precisa ficar no passado. Alguns de nós pensam que o luto a ser vivido é só quando alguém morre. Se alguém morre, eu sofro, eu preciso viver o luto. Mas muitas vezes o luto precisa ser vivido com gente viva, com vínculos que precisam
morrer para nascer de novo. Às vezes a gente não gosta de viver essas perdas. Uma decepção com alguém às vezes nos custa tão caro, me custa tão caro. Mas é impressionante como quando a gente decide viver uma mudança de vida, eu e você somos obrigadas a viver e a passar pelo luto, para perder. E a primeira coisa que a gente precisa perder é a gente mesmo. Não tem jeito, não tem saída. Para a gente deixar chegar um novo que Deus nos oferece, a gente precisa deixar muita coisa para trás. E cada uma de nós sabemos o nome dessas coisas, ou o nome dessas pessoas. Às vezes a gente acha que a nossa felicidade depende da presença de alguém na nossa vida, mas a única pessoa que nós precisamos ser dependentes para sempre e eternamente é de Deus e de ninguém mais, porque o amor nunca aprisiona, ele deixa andar, ele deixa voar. É aquela velha história que a gente precisa cuidar do nosso jardim para que as borboletas voltem e não ficar chorando porque elas nunca vêm. Deixa para trás essas lembranças que te atormentam diariamente. E às vezes você fica fuçando nas suas gavetas, fuçando no seu computador, fuçando no seu celular, procurando aquela bendita dor de novo, porque parece que aprendeu a viver só com ela. Parece que precisa sentir a dor de novo para se sentir viva. Não, deixa morrer o que tem que morrer. Deixa passar o que passa, porque perder faz parte da estrutura de uma mulher equilibrada. Deixa aquelas dores antigas irem sarando com o tempo, mas não fica olhando para trás, porque quem tem posto a mão no arado da vida, para trás nem para pegar impulso, só para frente. Se você tem medo de perder, bem-vinda ao clube. Nós já somos duas. Medo a gente vai sentir sempre, mas ele não move a nossa vida. O que move a nossa vida é um sentido maior, superior, muito mais elevado, que está escondido no coração de Deus, no olhar de Deus para nós. Onde é que a gente deixa essas coisas? O que eu faço com isso tudo que me fizeram? Eu deixo de joelhos escondido no altar, ali na cruz. E não digo para ninguém, não alimento mais essas mágoas com a minha falação e com a minha murmuração, com a minha rememoração de tudo. Não leva a lugar nenhum a não ser para o mesmo buraco. Deixa embora o que tem que ir embora. Não se alimente mais do que não tem conteúdo nenhum para a sua vida. Quanta dor, quanta mágoa, quanto ressentimento podemos carregar e sofrer ao longo da nossa vida. Só Deus conhece o nosso coração de mulher e sabe onde ele já foi ferido e magoado naquilo que há de mais sagrado dentro de nós. O filho que nos ofendeu e nos disse palavras tão duras, a ingratidão que sofremos dentro das nossas casas, o marido que às vezes traiu, que abandonou, aquele que não nos reconhece, a injustiça sofrida dentro do trabalho por uma pessoa hostil, por uma pessoa agressiva, aqueles que tentam puxar o nosso tapete, nos derrubar, aquele amigo que divulgou e contou o nosso segredo mais íntimo para os ouvidos de todos. Quanta dor isso nos causa, quanto sofrimento podemos carregar ao longo da nossa vida. Mas bem sabemos qual é o convite de Deus para nós, que devemos perdoar a todos aqueles que nos ofenderam. E Ele é claro ao dizer, não te digo 7, mas 70 vezes 7. E o perdão é uma graça que nós podemos alcançar com a ajuda de Deus, mas acima de tudo, com uma decisão. Se eu insisto em guardar esse rancor, em guardar essa mágoa, eu vou alimentando essa amargura e muitas vezes isso gera um câncer dentro de mim. Um câncer que corrói, que me faz alimentar sempre o desejo de vingança, uma tristeza profunda que muitas vezes eu não sei como me libertar. Como conseguir o perdão? O perdão não é uma ausência de sentimento, não é esquecimento.
Perdoar é uma decisão, é uma escolha que eu consigo quando eu busco com a sinceridade do meu coração. E Deus me dá essa graça. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, a faxina do coração. Não é esquecer, mas é recordar sem aquela dor, sem aquela mágoa. Sim, é um grande desafio, mas o Senhor nos pede que nós aprendamos a perdoar como Ele nos perdoou. E sabe qual é o melhor exemplo? Qual é o maior modelo que podemos seguir nós mulheres? Aquela que tão bem nos conhece e nos entende, que conhece profundamente o coração de uma mulher. Pense e lembre do que Maria sentiu ao receber seu filho, o Cristo, morto em seus braços. E no silêncio do seu coração, ela decidiu perdoar a todos aqueles que feriram e que transpassaram a sua alma com uma espada. Eu te digo, por experiência, o perdão constrói ponte aonde a mágoa cavou um abismo. Peça a Deus essa graça e acredite, perdoe. Quando Deus pensou em você, mulher, Ele tinha uma ideia a teu respeito. Quando Ele te criou com uma forma eterna, com um chamado a ser realizado. Quando Deus pensa em você, mulher, Ele tem uma ideia a teu respeito. Será que a ideia que você tem de você mesma é a mesma ideia que Deus tem sobre você? Descobrir a ideia de Deus a seu respeito é descobrir a sua vocação e a forma que você é chamada a realizar nessa vida. Como descobrir qual é o verdadeiro sentido e a minha vocação de mulher? Vou te dar uma dica. Primeiro, faça uma lista das coisas que você lembra acerca de si mesma e das quais você não gosta de lembrar. Coisas das quais você se envergonha, conhecidas por você e pelos outros. Depois, faça uma lista das pessoas que você mais admira nessa vida. Vivas, mortas, presentes, ausentes, de longe ou de perto. Coloque o nome dessas pessoas e quais são as virtudes ou as qualidades que você admira nessas mulheres e nesses homens. Existem milhares de qualidades e virtudes nesse mundo. Eu te pergunto, por que será que você admira justamente essas? Eu te pergunto e te respondo. Você admira essas qualidades e essas virtudes porque elas existem em semente dentro de você, dentro do teu ser. Por mais que você diga que não, são essas qualidades e essas virtudes que você é chamada a realizar. Elas são um indício da tua vocação de mulher. Mas você pode se perguntar, por que, se eu tenho essas qualidades, por que eu não consigo realizá-las? Muito provavelmente por causa da primeira lista, por causa das coisas que você hoje vive e das quais você se envergonha, das coisas que te impedem verdadeiramente de realizar o seu ser. Portanto, a tua vocação tem muito mais a ver com o seu ser do que com fazer coisas. A minha vocação tem relação direta com o meu ser. Por isso hoje eu quero te dar uma outra dica. Pare de se comparar com os outros. O dia que você estiver diante de Deus, Ele nunca vai te perguntar por que você não foi como aquela ou como aquela outra pessoa. Ele vai te perguntar se você realizou a forma para a qual Ele te chamou a realizar. A minha forma eterna é a forma que eu quero levar por toda a eternidade. Que mulher eu quero continuar sendo lá no céu? Portanto, mulher, a tua vocação de mãe, o ser mãe, o ser esposa, ser profissional, enfermeira, psicóloga, pedagoga, advogada, são meios pelos quais você é chamada a realizar a sua vocação. A sua profissão, o seu estado de vida não é um fim em si mesmo. Por isso, você deve se perguntar todos os dias:
As escolhas que eu fiz e que eu tenho feito em cada área da minha vida expressam a mulher que eu sou chamada a ser? Expressam a mulher que eu devo ser? Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais que a roupa. Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Essa palavra me acompanha desde que eu sou criança. Mateus 6. Foi nessa palavra que eu me baseei para ter esperança na vida, para acreditar que Deus podia mais na minha casa, na minha família, que Deus podia mais com as pessoas que eu mais amava nessa vida, mais amo nessa vida. E eu fui entendendo a grande diferença em ser uma mulher que caminha a esmo e ser uma mulher que reza. Uma mulher que reza, reza com a vida, confia com a vida, confia com os passos, confia nos gestos, confia mesmo entregando os seus sentimentos a Deus em oração. Essa para mim é a grande diferença da mulher que reza. Ela é muito mais capaz de se silenciar. Ela é muito mais capaz de esperar. Ela é muito mais capaz de suportar. Porque para mim o grande exemplo da mulher que reza foi ela, a que rezou em pé, que aguentou em pé diante da cruz. Uma mulher que reza não sucumbe. Diante de qualquer dificuldade, não sucumbe, não desiste, não cai. A mulher que reza, ela não reza só depois que as coisas se ajeitaram. Ela reza enquanto as coisas se ajeitam, enquanto tudo se modifica, enquanto tudo se transforma. Essa para mim é a mulher que reza. E foi com essa palavra que eu fui aprendendo devagarinho que nada nessa vida vai me faltar. Porque a mulher que reza tem esperança. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não